Senhor Jesus, Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos. Nesses últimos dias, o que Deus tem nos falado e insistido conosco, talvez seja uma coisa tão elementar e tão essencial, né? Pilar da salvação nossa, é que o Espírito Santo de Deus veio habitar em cada um de nós. Então eu até selecionei uma pergunta, né? O que significa para você, né? E essa pergunta eu tenho que fazer para mim todos os dias também. O que significa ter o Espírito Santo habitando no seu interior, no seu espírito humano, né? Porque talvez a gente vai acostumando com as coisas e nós começamos a fazer muito no automático, né? Nossa vida cristã, ela jamais pode entrar no modo automático. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu várias vezes. Você está dirigindo e aí você chega em casa e pensa assim, ué, mas qual foi mesmo o caminho que eu passei? Nem lembro que caminho que eu passei. E se a minha leitura da Bíblia ficar assim também? Uai, o que foi que eu li hoje de manhã mesmo? Porque a gente sabe como cristãos, né? Baixa só um pouquinho. Está dando muito eco. Como cristãos, a gente precisa ler a Bíblia diariamente. E é tão bom quando a gente faz um compromisso de agenda, né? Vou ler a Bíblia toda em um ano. E aí a gente pega aqueles calendários, tem vários, né? Tem vários aplicativos, tem folhinhas, para você poder ler porções da Bíblia que misturam Novo Testamento, Velho Testamento, Salmos, Provérbios. E aí você vai ler a Bíblia toda em um ano. Mas aí será que depois de um ano, você pode dizer assim, o quanto Deus falou comigo? Porque eu creio que já contei isso, mas vou repetir. Eu tenho um cliente e que um dos sócios, ele desistiu de ser crente. Segundo ele desistiu. Ele era do louvor, e aí eu brinquei com ele e falei assim, vem cá, essa turma do louvor não gosta muito de ler Bíblia não, né? Elas gostam mais de tocar do que... Aí ele falou assim, é verdade. Aí ele falou isso. Aí eu falei com ele assim, mas Deus nunca te tocou? Aí ele falou assim, sabe qual é o meu problema? É porque eu ouvi os irmãos falando assim, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, mas ele nunca falava comigo. Aí eu falei para ele assim, rapaz, você sabe que esse também era o meu problema? Porque eu ouvia muitos crentes falando assim, Deus falou comigo. E eu, mas será que eu sou então um rejeitado? Que Deus fala com tantos crentes e não fala comigo? Aí ele falou, é isso. E você? E agora? Eu falei assim, agora Deus fala comigo. Fala, velho, fala muito. É mesmo? Aí ele arregalou 2 olhos assim. Mas como que é isso? Eu falei, rapaz, agora você tem que entrar numa esfera diferente. Porque se eu tomo uma porção da palavra que eu leio diariamente, né? Se a minha oração e a minha leitura da palavra ainda são coisas apenas de agenda, para cumprir um compromisso, para cumprir um voto que eu fiz ao Senhor, e isso é digno, tá, irmãos? Não estou dizendo que você não deva fazer. Sim, faça isso. Talvez de tanto insistir nessa leitura, um dia o Senhor vai te espeta, né? Mas que tal se a gente deixasse de achar uma coisa comum? Porque isso também é algo que acontece nas relações, especialmente nas matrimoniais. Costuma um com o outro, aí vira irmão um do outro, aí começa a perder o limite do respeito, começa a não ter mais carinhos, e era tão bom, era tão efervescente quando namorava, né? Nosso irmão Ismael, há 50 anos atrás, hoje ele está completando 71 anos, tá, irmãos? Falei. Quando ele tinha 21, ele conheceu a Célia. A Célia era assim, bonitinha, igual essa menina. A cara dela, olha como ela ficou vermelhinha, a neta dela. Aí ele apaixonou. Então, quando a gente apaixona, às vezes a gente não fala nenhuma palavra, mas só contempla. Só olha um para o outro. E o olhar é tão efusivo que quando você toca,
até arrepia, sai faísca. Você já fez isso com Deus? Você já declarou o seu amor ao Senhor de tal maneira a saber que esse Deus, como nós cantamos, esse Deus que se humilhou, que se tornou um homem, na pessoa de Jesus Cristo, hoje Ele é o Espírito para habitar em nós interiormente, e não apenas isso, nos guiar a toda a verdade. O versículo-chave que nós tomamos uma frase dele para que o Senhor te balance aí, né? Balance cada um de nós, que é João 16, 13. Vamos arrancar essa frase dele e tomar para nós. O Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Repete junto comigo. O Espírito da verdade, Ele me guiará a toda a verdade. Vamos falar de novo, porque esse é para mim e para você, tá? O Espírito da verdade, Ele me guiará a toda a verdade. Talvez você, na sua experiência cristã, tenha passado por várias situações de reunir com grupos diferentes, de ter momentos diferentes da sua leitura da Bíblia e da maneira como você crê, do seu ideal de comunhão, da maneira como você enxerga que deva ser um culto a Deus, como você convencionou as coisas na sua vida, de que tem que ser de um jeito, como que você ora, como que você lê, como que você louva, tem que ser em pé, tem que levantar as mãos, tem que... E aí, nessa caminhada, há momentos que nós somos confrontados, até por nós mesmos, pelo nosso interior, dizer, será que é assim mesmo? E aí a gente fica pensando assim, não, eu vou esperar quando vier aquele irmão que eu considero que desfruta muito, tem a palavra forte, vou perguntar para ele. Aí esse irmão não vem, e aí você continua com a dúvida. Mas aí surge outro irmão, que você também passa a admirar, e aí eu fico querendo um dia ter um momentinho com ele para perguntar. Sendo que, na verdade, o Espírito da realidade, o Espírito da verdade, que me guia a toda a verdade, está aqui dentro de mim. Quem é casado vai saber bem disso, né? Quantos anos de casado, Ismael? 40? Eu fiz 40 agora esse mês, né? 40 anos de casado, ele 47, está mais experiente que eu. Todo mês, as irmãs, as varoas, as mulheres, tem um negócio chamado TPM, que significa tô para matar. Não, brincando. É o marido. Tente perturbar menos. Essa época você tenta perturbar o mínimo possível, tá? Então você se acha o bonitão, né? E aí pensa assim, bom, hoje deu tudo certo, o trabalho foi top, me aclamaram lá, me elogiaram, o trânsito estava bom, acordei de bem com a vida, meu dia finalizou top, vou comprar aqui um presentinho para minha mulher, vou levar para ela e vou chegar lá, vou dar um beijo nela, na hora que você abre a porta, ela está igual uma onça, né? Estou para matar. Porque ela está naqueles dias. Mas eu não fiz nada. Realmente, você não fez nada. Você não fez o óbvio. Você não ligou para ela e perguntou como é que ela estava. Você não teve comunhão com ela. Porque talvez pelo telefone ela falasse assim, eu tô azeda hoje, eu tô mal. Traz um remédio para cólica e um chocolatinho para mim. Aí ia ficar tudo legal, né? Então, muitas vezes, nós que não temos essa relação de intimidade com Deus, erramos. E aí nós chegamos num ponto crucial, em que até mesmo aqueles que fazem coisas em nome do Senhor, por não ter relação de intimidade com o Senhor, podem ser declarados como não conhecido. Você esposa, você marido, você pai, você filho, quantas vezes você já ouviu assim, não te conheço, você faz uma coisa assim muito ruim para a pessoa, ela fala, parece que eu não te conheço. Em Mateus 7, há um grupo de crentes aqui que corre o risco e nós não queremos ser esses, né? Mateus capítulo 7, versículo 21.
Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Talvez você está aí falando, Senhor Jesus, né? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está o céu hoje, meu irmão, é o seu espírito. A região celestial que Deus resolveu habitar é o seu espírito humano. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? E foi mesmo. Sansão não era forte? Ele não derrotou os filisteus várias vezes? O dom dele realmente não era de Deus? Mas a atitude dele era o fruto da comunhão dele com Deus? Ou era uma exibição do seu dom e uma provocação aos filisteus? Então, realmente, os dons são os de Deus. Mas o que nós fazemos provém da nossa comunhão com o Senhor? Versículo 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Mas como assim? Eu sou filho de Deus. Essa palavra conheci no grego é a mesma palavra que está no capítulo 1, quando fala que José, tendo desposado, quer dizer, ficou noivo de Maria, contudo ele não conheceu Maria, quer dizer, ele não teve relação de intimidade. Ele ainda não tinha um entrado dentro do outro. Então, se nós não temos essa contemplação, por isso que o apóstolo Paulo, ele falou para os coríntios, né, 2 Coríntios 3,8, ele fala assim, todos nós com o rosto desvendado, tira o automático, tira todas as coisas e volta para a contemplação. 1 João capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido. Então a nossa carreira cristã começa em ouvir, e esse ouvir nos traz salvação, né? O que temos visto com os nossos próprios olhos, agora não é mais pelo que falaram, agora o Senhor me conquistou. Mas aí eu preciso evoluir para um outro nível, o que contemplamos para tocar. Lembra que eu falei? Quando você está aí namorando, está lá naquela fase de só olhar, quando toca sai até faísca, né? Até arrepia. Precisamos contemplar para poder tocar. E as nossas mãos tocaram, apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna. Será que eu posso dizer dessa maneira? Somente alguém que tocou na vida pode dizer assim. Senhor Jesus, e aqui em Mateus 7, no versículo 24, fala, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Então, a cada manhã, quando eu tomo a palavra, ou seja, à tarde ou à noite, que horas for, separe um tempo de qualidade para falar assim, Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Eu não saio daqui, eu vou fazer igual Jacó, eu vou ficar aqui até o Senhor me abençoar. Detalhe, quantas vezes você já leu uma porção da Bíblia e algumas coisas não eram claras? Você fala assim, não estou entendendo isso. Eu muitas vezes. Mas você, ao invés de recorrer a outras pessoas, já falou assim, Senhor, eu quero compreender isso. Senhor, me dá clareza. Irmãos, está aqui uma irmã conosco, ela trabalhava numa gráfica, e aí deram uma Bíblia de presente para ela, e ela disse que não cria no Senhor, não. Não foi uma pregação maravilhosa que fez isso com ela, mas Jesus apareceu em pessoa, na leitura dela da Bíblia, sozinha, e ela ganhou o Senhor. É ou não é graça? Não foi assim mesmo? Fiz só o resumo aqui, mas foi isso. O Senhor apareceu para ela. Então, irmãos, assim como Ele apareceu para cada um de nós aqui, Ele pode aparecer também. E nos falar coisas que nós não conhecemos. Jeremias, capítulo
33, versículo 3. Se você pegar só esse versículo aqui e falar assim: Senhor, faz isso aqui na minha vida. Faz isso na minha vida, Senhor. Invoca-me e te responderei. Invoca-me e te responderei. Aí você fala assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu não quero invocar, né? Eu vi um jovenzinho, né, fazendo assim: ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Não. Você acha que o Senhor vai te responder assim? Ou se você ficar só cantando: ó Senhor, amém, aleluia. Ele vai te responder assim? É mais fácil ir para o carnaval desse jeito. Agora, se você, na sua intimidade, fala assim: Senhor, aqui está escrito, invoca-me e te responderei. Senhor, me responde, Senhor. Clama, chora, ajoelha, para de comer, troque alguma coisa, tira aquilo que está te preenchendo para você poder ser assistido por esse Espírito. Romanos, capítulo 8. Senhor Jesus, Romanos capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Eu não sei nem orar como convém, mas quando é que Ele me dá assistência? Quando é que Ele fala comigo? É quando você acabou de comer uma feijoada completa? É quando você assistiu uma série? Eu me arrependo às vezes quando eu gasto tempo com coisas que preenchem a minha alma e enfraquecem o meu espírito. Mas se ao contrário, eu enfraqueço o meu corpo, como Paulo falou, né? 1 Coríntios 9 fala: por isso esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Mas também eu preciso deixar minha alma faminta, tirar dela as coisas que lhe apetecem. Como é que você preenche a alma? Com prazeres, para que a emoção seja satisfeita. E a mente? Com conteúdo. E a vontade? Tomando decisões que você já intentava. Mas se eu esquecer essas coisas, parar de pensar um pouco naquilo que o meu corpo e a minha alma desejam com respeito às coisas desse mundo, porque o mundo inteiro jaz no maligno, e a amizade do mundo é inimiga de Deus. E aí, quando eu saio dessas situações e enfraqueço aquilo que alimenta o meu corpo e a minha alma, aí o Senhor me assiste. Ele fala assim: agora eu posso ajudá-lo. Sabe, é como se você tivesse no princípio do afogamento. Você começou e... se o salva-vidas chegar lá logo de cara, vai morrer os dois afogados. Porque você tem muita força para se debater ainda, e você vai acabar dando uma chave de braço nele e vai morrer os dois afogados. Então, às vezes, o salva-vidas, quando vê que é uma pessoa muito forte, ele precisa esperar que ela debata um pouco, perca um pouco das forças, para que ele pegue essa pessoa já debilitada e consiga trazê-la de volta para a margem, né? De volta para a margem do rio, ou se for da praia, da areia, né? Da mesma maneira, o Senhor permite que situações venham nos incomodar, nos espetar, mas que tal se a gente escolher? Porque o Senhor disse assim: olha, não é possível eu manter foco em Jesus se eu não negar a mim mesmo, se eu não tomar a cruz. Porque se eu não tomo a cruz, ainda há muitos obstáculos que colocam o Senhor de lado. Até mesmo o meu conteúdo bíblico pode se tornar algo como o Senhor advertiu a igreja em Laodiceia. Você acha que é rico, mas você é pobre, miserável, você é cego, você está nu. E o lado que o Senhor ficou foi o lado de fora. Por isso que no Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. O Senhor já está do lado de fora. Estou com tanto conteúdo que o Senhor nem consegue mais preencher meus vazios. Um dia, irmãos, o Senhor entrou dentro de nós. João capítulo 20,
na ressurreição, ele fez isso pela primeira vez. João 20, 22. E havendo dito isto, ele disse, paz seja convosco, assim como... Ele tinha falado, irmãos, nos capítulos 14, 15, 16, 17, toda a economia de Deus, todo o plano eterno de Deus, toda a vontade de Deus para sair do que é terreno e nos transferir para uma esfera celestial, para falar assim, a partir de agora vocês vão me conhecer, não como eu vi a terra, limitado, humilhado, crucificado. Agora vocês vão me conhecer, ressurreto, em glória e como um ministro que ministra vida eterna aos que lhe buscam. O ministério celestial de Cristo é muito superior ao ministério terreno. E às vezes a gente ainda fica pensando, será que um dia eu vou poder ir lá na Palestina, visitar Jerusalém e tal, e ver o lugar que... Irmão, nos capítulos 14, 15, 16 e 17, o Senhor gastou tempo mostrando que Ele iria de volta para o Pai, levando toda a humanidade, retirando todos os pecados da humanidade e levando de volta para Deus um viver humano perfeito que o homem não conseguiu dar. Mas aí Ele retornaria como o outro Consolador, o Espírito da verdade, para nos guiar toda a verdade, para nos ensinar todas as coisas, nos fazer lembrar todas as coisas. Então a primeira vez que Ele se dispensou, depois que Ele morreu e ressuscitou, foi em João 20, 22. Ele apareceu para eles, no versículo 21 fala, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Por quê? Porque na ressurreição de Cristo, antes dele ressuscitar, ele tinha acabado de ser crucificado. Se crucificaram o líder deles, o que vão fazer com os seus seguidores? Vão matar todo mundo, então estava todo mundo morrendo de medo. Então eles precisavam dessa ministração de paz. E agora, ele fala assim como o Pai me enviou, ele já tinha dito lá atrás, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a saber, o Espírito da realidade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Mas nós conhecemos, porque Ele habita conosco e estará em nós, ou seja, hoje Ele está em nós. Então, naquele dia, pela primeira vez, Ele soprou, versículo 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles, e disse, recebei o Espírito Santo. O que você recebeu? Acho que você não recebeu, não. O que você recebeu, irmão? Bom. Não precisa ter vergonha de falar isso e nem colocar a boquinha miúda, não. Talvez para muitas coisas você abra a boca bem grande e fala... Esse é a declaração que deve encher sua boca e abrir até aqui, ó, nas orelhas. Eu recebi o Espírito Santo. Tenho Deus habitando dentro de mim. Eu não sei quem leu aqui, se foi o Ronaldo ou o Rogério, não importa, foi o Espírito que nos falou nessa manhã, né? João 14, 23. Ele fala assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu, meu Pai, o amaremos e viremos para Ele e faremos nele morada. A Graça falou ontem para nós, né? Ele não veio visitar, Ele veio morar. Visitar, você se alegra temporariamente, mas morar é sempre. Uma das grandes tristezas que nós pais temos é quando os filhos casam e vão embora. Primeira filha nossa que casou, a Carolina, quando ela foi embora para Salvador, a gente deixou ela no aeroporto. Quando terminou de despedir e entrou dentro do carro Amélia, ela chorava, parecia que tinha perdido ela. Parecia um velório. Eu falei, Amélia, ela não morreu não, ela só foi morar em Salvador. São 1.500 quilômetros de distância, mas a gente ainda consegue ir lá. É triste, né? Perder as pessoas que estão conosco, que a gente pensa que filho é para toda a vida, né? Mas o Senhor é para sempre. Ele está dentro de nós. Ninguém pode tirar esse Espírito Santo de dentro de você. Nem a marca da besta que está falando lá em Apocalipse pode substituir o selo do Espírito que está em você. Você é um privilegiado. Eu e você somos privilegiados. Nós temos a garantia da vitória. Por isso que o apóstolo Paulo falou para os romanos, vocês foram para ir para Roma, que é a capital do império, para ficar rico, para ganhar dinheiro, né? Como se fosse hoje o American Dream, né? O sonho americano. Todo mundo queria ir para os Estados Unidos, né?
Aí o Trump foi lá e cortou. Mas naquela época o judeu gosta de dinheiro, então vamos para a capital do império, Roma, né? É lá que faz dinheiro. Aí eles pararam de buscar o Senhor. Então Paulo escreveu uma carta para eles, que é para nós também, falando de um evangelho muito forte. Então ele mostra para nós essa necessidade de buscar o Senhor. Se você ler Romanos capítulo 8, ele vai falar o tempo todo. No final do capítulo 7, ele está mostrando assim, que homem miserável que eu sou. Porque eu quero fazer a lei de Deus, mas não consigo. Sabe por que eu não consigo cumprir a lei de Deus? Porque eu ainda não estou vivendo nesse espírito da realidade. Embora ele esteja dentro de mim, eu ainda estou confinando. Quantas vezes a gente faz umas coisas e fala assim, ainda bem que ninguém está me vendo, né? Como se o Senhor, como se a gente pudesse apagar a luz do Espírito, né? A Bíblia fala, não apagueis o Espírito, no sentido de nós não permitirmos que ele se expresse por meio de nós. Mas, aqui, eu vou abrir em Romanos 8. No final de Romanos 8, ele fala que nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque aquele que habita no meu espírito, ele venceu a coisa mais temida na humanidade. O que é o maior temor do homem? Qual que é o maior temor do homem? Qual que é, Davi? Coisa que as pessoas têm medo. De quê? Todo mundo tem medo. Do quê? Da morte. Ele venceu a morte. Porque mesmo o inimigo de Deus, Satanás, em Hebreus 2, fala que ele usa o pavor da morte para aterrorizar as pessoas. Ao contrário, João falou nas epístolas dele que aquele que é aperfeiçoado no amor não teme, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Já teve medo do escuro? Já teve medo de fantasma? Já teve medo de assaltante? Na minha casa, eu coloquei luzes assim no corredor para chegar até onde eu moro, né? Quem já foi lá em casa já viu. Mas é um breu se não tiver luz lá. E aí, você vai encarar? Chegar lá meia-noite, a rua deserta. Não está ouvindo nenhum barulho, você vai entrar nesse lugar escuro? E se chegar lá em cima e tiver alguém me esperando na virada? Porque no final do corredor tem uma curva, sobe uma escada. E aí? Vai encarar? Se nós estamos no Senhor, nós não tememos nada, mas especialmente a morte. Então aqui fala, Romanos 8, fala algumas coisas interessantes, né? No final do capítulo 7, versículo 24, fala, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Ele é Senhor, olha os primeiros versículos do capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão Mas estão como? Como Senhor. Não é como Salvador. Declarar Salvador é muito gostoso, é muito bom, mas agora ele precisa assumir a liderança no que diz respeito ao trono da minha vida. Porque a lei do Espírito da vida, versículo 2, capítulo 8 de Romanos, em Cristo Jesus. Então, a lei do Espírito da vida, fora de Cristo Jesus, não me salva, não me liberta, não faz efeito na minha vida. Mas a lei do Espírito da vida, na verdade, o que é a lei do Espírito da vida de forma prática? É a palavra que eu tomo com oração para mim. Toda a palavra de Deus é a lei de Deus. Toda a palavra de Deus, as palavras que o Senhor falou para nós são espírito e são vida. Então a lei do Espírito da vida, na verdade, são todas as palavras da Bíblia que o Senhor deu para nós, para nos preencher, livrando-nos da corrupção das paixões que tem no mundo. E o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele nos guia a toda a verdade. Toda vez que você sair de linha e voltar o coração para o Senhor, ele vai fazer assim, voltar você aqui para a Bíblia. Irmão, tanto quanto possível, e se você não tem, providencie o mais rápido possível uma Bíblia de verdade, porque isso aqui, por mais que eu tenho aqui um monte de Bíblia aqui dentro, várias Bíblias de estudo e tal, são eletrônicas, é mais fácil de carregar. Mas aqui, irmão, não tem paz, porque esse bichinho aqui, ele está contaminado. Então, ao mesmo tempo que você vai buscar o Senhor, chega uma mensagem, toca uma pessoa, faz uma coisa qualquer, larga esse trem para lá, irmão. Pega aqui, ó. Vai com Deus, só você e o Senhor.
para que o Senhor possa falar para você ser guiado pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui é que a minha vida, quando eu caminho, quando eu tomo as minhas atitudes, quando eu faço as minhas coisas, elas expressam que eu sou guiado pelo Espírito de Deus ou não? Eles mostram que eu sou um filho de Deus ou que eu sou filho do meu pai, ou que eu sou filho da sociedade, ou que eu sou filho do ambiente em que eu vivo? Não é muito comum a gente assumir as posturas do ambiente que a gente vive, as linguagens do ambiente que a gente vive? A gente gosta até de falar as palavras que estão na moda, usar a roupa da moda. Mas todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, e aí a minha moda, o meu ambiente, a minha salvação, a verdade, é aqui, ó. E procura ela sem interferência, para que quando o Espírito da verdade quiser falar com você, não haja nada que impeça. Os salmos escritos por Davi, eu garanto para você que a maioria deles foram concebidos, quer dizer, inspirados para ele, quando ele estava fugindo no deserto, na fraqueza dele, no desespero. E ao mesmo tempo, ele não falava palavras de amargura, ele falava palavras de bênção. Quisera eu, quantas vezes que eu leio os salmos, eu falei, Senhor, eu queria orar desse jeito. Eu queria uma oração que fosse maravilhosa, igual os salmos. Mas eu estou no deserto. Porque se eu estiver no deserto, irmão, o Espírito, semelhantemente, como fez a Davi, vai me assistir na minha fraqueza. Porque o poder, ele vai repousar quando eu estiver fraco. Nós não lemos essa semana, 2 Coríntios 12? Paulo deu esse testemunho, sim ou não? Tem um monte de versículo para ler aqui, irmão, mas eu vou finalizar por aqui, porque o tempo passou, mas cada um de nós pode dar testemunho desse Espírito que habita interiormente. Mas especialmente, venha aqui no microfone e diga o que significa para você esse Espírito habitar dentro de você, esse Espírito da verdade. Cadê o microfone? Pode pôr aqui para... Tome coragem pelo Senhor, pelo Espírito que habita interiormente em você, e venha aqui e responda essa pergunta. O que significa para você esse Espírito da verdade habitar interiormente em você? Quanto vale isso? Jesus é o Senhor.